Em 2019, 2020, 2021, eu tinha uma empresa que faturava em média 200, 250 mil reais por mês, chegando a passar dos 3 milhões anual. E em 2021 eu pedi demissão. Eu pedi demissão da minha própria empresa e voltei para a CLT. É aquela parada, né, meus amigos? Nem tudo são flores. Essa empresa que eu tô falando é a Printerama, que ainda existe, mas eu fundei com um amigo em 2012. Em outubro de 2012, no dia 1º, para ser mais exato, a gente colocou o site da Printerama no ar, que era uma loja de camisetas. Né, eu ficava muito com a parte da criatividade, né, da parte de design, de pensar as estampas, os produtos, o visual, os mockups, enfim, a identidade da marca. E o meu sócio muito com a parte da produção e administrativa e também de redes sociais. Né? Então, acho que esse casamento de atividades deu muito certo. E deu muito certo por muito tempo e fez a Printerama crescer muito mais rápido do que eu imaginava. Tipo, nesse auge da marca, que eu acredito que foi 2017, 18, 19, a gente tinha um bom salário ali, eu acho que perto de 6 mil reais líquido, que para mim na época era ótimo, assim. Era coisa que eu não imaginava ganhar em outro lugar. E, cara, foi um período maravilhoso, assim, de ver as coisas crescerem, sabe? De ver a sua marca aparecer em muitos lugares, as pessoas começando a seguir você no Facebook, né? Curtir a página, que na época era o Facebook, onde a gente cresceu organicamente muito lá. E logo depois a gente começou a investir mais em anúncios, né? E aí veio o Instagram, já tinha o Instagram, mas veio no sentido de ele ter virado a principal rede social, né? E a gente ganhou muito espaço também. Então, nosso Instagram passou de 140 mil seguidores, né? Uma coisa assim. Para mim, na época, para mim era muito, né? Para uma marca que saiu do meu quarto ali. Meu quarto vivia cheio de caixa, cheio de camiseta, recebia as coisas lá, né? Porque além da parte criativa, de desenhar, de pensar a marca, eu ficava muito na parte também de atendimento ao cliente e envio, né? Então eu embalava os produtos, né? Depois a gente foi contratando mais gente para desenhar estampas, a gente foi contratando gente para fazer atendimento, para fazer a logística, porque a gente tinha que sair da parte operacional. Mas eu nunca saí da parte de fazer estampa, né? Por eu entender muito bem o nosso público e por estar ali há muito tempo fazendo isso, as minhas estampas, a gente fazia um ranking lá, eram as que mais vendiam, né? Então eu não podia sair disso, eu não podia deixar isso na mão de qualquer outra pessoa. Por mais que outras pessoas que chegaram fizeram estampas e venderam bem também, e a gente também tinha parceria com ilustradores de fora, com quadrinistas conhecidos, famosos, a gente tinha parceria com todo mundo. Mas ainda assim, no nosso ranking, mesmo com os famosos e tal, as minhas estampas ainda eram as que mais vendia. Porque muito desse método de como fazer a estampa que vende, como entender o público, como buscar a referência que as pessoas querem, entendeu? Então, tinha muito isso. E eu entendia como isso funcionava, então eu não podia sair disso, né? Então, até eu sair da Printerama, eu ainda passei esses 10 anos fazendo estampa. Acho que cara, eu devo ter feito, eu não sei, talvez umas 500 estampas, sem exagero, porque teve um período que a gente lançava uma estampa por dia. Uma estampa por dia. Quando você tem que produzir com certo volume criativo, o meu maior medo era, tipo assim, vou ter que fazer qualquer coisa só para preencher o buraco do dia. Então, tipo assim, no final de agosto, por exemplo, a gente já tinha quase todas as estampas que seriam lançadas em setembro. Cara, era um alívio quando eu fechava o próximo mês. Tipo assim, tá fechado, os arquivos estão finalizados, vamos mandar para a empresa que vai imprimir. Já ficavam lá com todo pronto. Quando a gente vendia, a empresa produzia. Mas a nossa grande momento, assim, que fez a marca estava crescendo. Mas sabe quando ele dá no gráfico vai lá para cima, assim? Foi no nomezinho Mari Palma. Mari Palma é jornalista da Globo que um belo dia resolveu comprar nossas camisetas, cara. E resolveu não só comprar, como vestir as nossas camisetas no quadro que ela apresentava lá. Era tipo um drop, não sei se a Globo ainda faz, mas durante o dia ela aparecia, não sei se uma ou duas vezes, de manhã e à tarde. Um dropzinho trazendo as notícias do dia ali, do que tinha acontecido, com uma linguagem, eu acho que mais jovem, para se aproximar de um público mais jovem. E aí, tanto ela como outro carinha que também aparecia fazendo o mesmo quadro, eles usavam as estampas com muita referência de cultura pop, né, e tudo mais. E aí ela apareceu usando as nossas camisetas. Ela aparecia no quadro com a Fátima Bernardes e teve umas 2 vezes que a Fátima Bernardes comentou sobre a estampa, né? E cara, boom de venda, assim, a loucura naquele começo. E tudo orgânico, né? A pessoa comprou, pagou, usou na Globo. Você teve comentário ali da Fátima Bernardes e tal, então é natural que se cresça. E a gente percebeu, nesse momento aí, a importância de ter uma personalidade, né? Dando um respaldo para sua marca. E foi aí que a gente também começou a investir muito em influencer, né?
Então, esse crescimento, a gente precisou mudar para um prédio para poder atender a tudo isso, atender a qualidade, atender o crescimento da marca, né? Então, trouxe gente, acho que em algum momento a gente tinha ali 20 pessoas, incluindo eu, meu sócio e mais gente, né? Um total de 20 ali, trabalhando de segunda a sexta, de 8 a 5 para a marca, né? Então, tava tudo indo muito legal, cara, mas chegou um momento que eu comecei a não curtir mais esse rolê por algumas questões, assim. Eu me dava super bem com meu sócio, mas inevitavelmente, você tá ali com a pessoa todo dia, você começa a ter alguns atritos de escolha, de posicionamento, de pra onde a marca vai, né? E a Printerama tava indo por um caminho que eu não tava mais me identificando, assim. Tava fazendo muita coisa, muita estampa, tava fazendo de todos os temas, era marca para vender, não sei o quê. Eu comecei a perceber que eu tava fazendo estampas de coisas que eu já nem acreditava mais naquilo, que eu não... Assim, acreditava no sentido de tô fazendo isso aqui porque vai funcionar, vai vender, entendeu? Eu ainda tinha outras questões relacionadas a trabalho mesmo, a jornada de trabalho, a carga horária, que a gente estava tudo dentro do que a lei diz, nunca ninguém trabalhou sem carteira assinada, não estava fazendo nada demais, estava fazendo tudo o que a lei diz, tudo certinho, né? Mas eu achava isso ainda, não acho legal, assim, achava que poderia ser melhor, teríamos que conseguir pagar salários melhores, ter uma jornada de trabalho menor. Teve um mês específico lá que a gente fez um teste, né? A gente diminuiu a nossa carga diária de 8 para 6 horas. Assim, todo mundo adorou e tal. Porque de muito estudar e ler sobre isso, né, outros países já implementaram as 6 horas que se você consegue ser produtivo em 6 horas do mesmo jeito que você consegue ser produtivo em 8. A questão é que quando você está em 8 horas, você dilui a sua produção em 8 horas. Mas você consegue fazer a mesma coisa em 6, né? Então, em muitas fábricas do mundo, em outros lugares, em outras empresas já estão levando aí a questão das 6 horas diárias. Então, assim, esse foi um dos pontos, né? Essa questão que eu já não me via muito, não acho muito legal tudo isso, assim, e via que também a gente não tinha condição de pagar salários tão melhores, o quanto a gente pagava um salário dentro do que era o normal para a área, para quem mora aqui, cara. Então, algumas coisas eu já me via um pouco insatisfeito, assim, pro caminho que a marca estava indo, e às vezes eu me sentia que eu não tinha tanta autonomia, porque eu não era muito da parte administrativa, né? Então, obviamente, meu sócio sempre conversava comigo algumas questões, mas algumas decisões eram tomadas porque eram decisões mais burocráticas, às vezes, entre ele, a contadora, enfim. E mas eu não fui consultado sobre isso, né? Então, meio que assim, o Theo é o cara da criatividade, não sei o quê. Opa, bati no microfone. Mas eu queria ser ouvido em algumas coisas que não fosse só sobre as questões da minha área, né? Isso foi me deixando insatisfeito. Mas muito culpa minha também porque eu aceitei essa condição, né? Fui deixando, mas fui acumulando esses desgostos, né? Por algumas coisas que eram feitas com a marca que eu não queria seguir por esse caminho. Desde algumas pessoas que foram contratadas até... Enfim, cara, coisa de embalar, enfim, coisas gerais da marca que eu queria que fosse diferente, queria ser ouvido. E não tô querendo ser ouvido sempre, mas em algum momento eu queria ser ouvido. Mas por não ser ouvido por várias vezes, isso foi para mim a gota d'água, assim. Em algum momento eu estourei, assim, né? E pensei, cara, não dá mais, né? Então eu lembro que cheguei pro meu sócio, acho que era setembro de 2021, e falei o seguinte, cara, eu vou querer sair da marca, né? Eu já não tô mais, assim, naquela animação que eu tava antes e tal, não tô mais satisfeito. Obviamente, eu não poderia sair da noite pro dia, né? Como eu falei para ele na época, porque eu precisava criar também uma reserva financeira melhor, né? Me estruturar para uma saída. E a própria marca não poderia me perder do dia para a noite, né? O cara que fazia as principais estampas ali simplesmente saía em uma série de coisas. Então eu falei para ele, cara, eu cheguei no meu limite, assim, do que eu posso fazer aqui, mas enfim, somos adultos, né? Consigo trabalhar bem e consigo ficar mais um ano na marca ainda, que é o tempo que vai ser bom para os dois, vai ser bom para mim e vai ser bom para a marca esse período de um ano, né? Eu nem cheguei a ficar um ano, porque isso foi setembro de 2021. E no finalzinho ainda desse ano, a marca já começou a não ir bem, porque já estavam nessa época de pandemia, né? Então as pessoas já não estavam saindo de casa, já não estavam comprando camiseta. Tipo, pra quê, né? Se não vou sair. Então a marca começou a cair, eu já comecei a ganhar menos, nós dois também ganhando menos e tal. A reserva que eu tinha financeira durou aí uns 3 meses, 2 meses e pouquinho. Aí depois tive que vender carro, vender meus equipamentos, minhas coisas, porque de fato eu saí da marca. Tipo assim, saí antes do prazo, a marca já não me pagava mais. Pelas questões já que tinham, né? A nossa prioridade era pagar funcionário, pagar empréstimos, correio, fornecedor e tal.
E eu já tinha a intenção de sair, então eu fiquei esse período final, assim, já sem receber e fui tentar meio que vender a minha parte, né? Que acabou sendo comprada pelo meu sócio e que seguiu com a marca. Então, quando eu pedi para sair, eu tava ganhando um salário bom ainda, entendeu? Não foi aquela tipo assim, eu vou pedir para sair porque agora eu tô ganhando menos. Porém, 2 meses depois que eu pedi para sair, meu salário praticamente foi reduzido pela metade ou menos que isso. Agilizei a minha saída, porque eu precisava me manter, né? Precisava pagar o aluguel, precisava seguir com a minha vida, com as minhas contas. E ainda assim não consegui, tanto que tive que começar a vender coisas. Só não vendia a bike. Que muita gente quis comprar a minha bike. Eu falei, não, bike eu não vendo. Eu vendo carro, vendo minha guitarra, vendo amplificador. A minha bike, as minhas gatas eu não vendo. O que eu quero dizer é que, mesmo ganhando bem, mesmo vendo a minha empresa crescer, algo que saiu do meu quarto, e algo que era legal ver na rua as pessoas usando, sei lá, fui pro Lollapalooza em São Paulo, vi um monte de gente usando as camisetas lá, dos Strokes, das bandas que eu curtia. Pô, muito legal isso. No metrô, vejo gente usando camiseta do BoJack Horseman. Cara, eu ficava, caramba, eu fiz isso aqui, chegou tão longe, eu que saí lá do Ceará e tal, e as estampas estão no Brasil todo, né? Inclusive em outros países, né? Gente que comprava e levava pra fora. Mas tem coisas, cara, que não são suficientes, assim, que não te deixam completamente feliz. E não tem uma explicação. O que eu falei, né? Era um contexto de coisas, assim, que eu pensava, cara, eu não tô mais feliz nisso. Já vinha um ano que eu vinha reclamando, né? Me sentia sobrecarregado, não por pressão da própria empresa, mas sobrecarregado com tudo isso, com as minhas insatisfações com a marca, de não me sentir mais dono da marca, de não me sentir mais presente naquilo, de não ver mais a minha identidade ali. Pode parecer uma grande frescura, cara, que frescura, é empresa, é negócio, é business, o que é, mas eu não tava feliz, né? Então, cara, esse vídeo é mais assim, é totalmente possível você começar um negócio no seu quarto, você atingir um sucesso, você vender, você ter grana, você ser reconhecido por aquilo, do mesmo jeito também que isso, com o tempo, já não vai mais fazer sentido para você. E você vai ter que abrir mão e de repente voltar para outro tipo de coisa, de repente voltar para uma CLT, ou talvez começar um negócio totalmente diferente, um outro modelo, não ter mais sócio ou ter outros sócios. Então, empreender é uma coisa muito incerta, mas muito legal também de fazer, assim, muito legal. Então, para fechar, a gente vai até onde a gente aguenta, né? Seja na nossa própria empresa ou na empresa dos outros. Tá na empresa de alguém que não tá legal, se na nossa é difícil de aguentar alguma situação, imagina na dos outros. Sabe? Obviamente não é tão simples assim você abrir mão de um trabalho sem saber do que vai acontecer. Mas muita situação é aquela parada de, tipo, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Às vezes tá no seu trabalho que não tá legal, ou na sua empresa que não tá legal, já buscar alternativas enquanto tá lá. Buscar soluções, empreender de outra forma, vou fazer outro negócio. Paralelo a esse negócio, já vou começar outro aqui, vou fazer uma reserva, vou me garantir, porque assim, eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha mente. O teu corpo, é a tua máquina de trabalho. Se tu deixa isso capengar, em algum momento ela vai dar tilt e aí não vai ter como, irmão. Tu vai ser obrigado a sair do trabalho. E aí tu não vai ter mais o gás, o físico, o mental para voltar a fazer outras coisas, né? E aí vai ser pior, tá bom? Então fica aí a dica de quem demorou um pouquinho para tomar alguma atitude, mas fez o certo. Em algum momento eu acho que eu fiz o certo. Tá? Falou, valeu. Se inscreva no canal, deixa um like e até o próximo vídeo.